Olá moçada, vamos aqui a mais uma aula de Físico-Química, né? Dessa vez a gente vai fazer aqui uma aula sobre exercícios de diluição. Tá? Só lembrando que o vídeo anterior, o vídeo 35, né? Nós fizemos uma aulinha teórica sobre diluição. Né? Eu até gosto muito desse exemplo de diluição. Quando a gente coloca água num suco forte para ele ficar mais fraco, esse processo é um processo de diluição. Né? O suco forte é a solução concentrada, o suco fraco é a solução diluída. A água é o solvente. Diluir é isso, é adicionar solvente puro a uma solução. Tá? E nesse exemplinho do suco, tu tens tudo o que tu precisa saber sobre diluição. Né? O suco forte, eu acrescento água, ele fica fraco. Quando eu acrescento água, o volume do suco aumentou e a concentração diminuiu, o forte ficou fraco. Né? Isso é diluição. Então, na diluição, a quantidade do soluto permanece constante, eu adiciono apenas solvente, o volume da solução aumenta e, consequentemente, a concentração diminui. É por isso que na diluição nós trabalhamos com uma regrinha de 3 inversa, uma simples regra de 3 inversa. Tudo bem? E aí nós vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Para complementar um pouco esse assunto. Basicamente é exercício mesmo. Tranquilo? E esse exemplo do suco é completo. Tá? Aproveita aqui, gente, peço que quem não se inscreveu no canal ainda, que se inscreva, né? Isso é muito importante. Divulgue esse canal para o máximo de pessoas possíveis. São aulas gratuitas de Química. E nós sabemos que muitas pessoas aí no Brasil estão precisando de aulas de Química nesse momento. Né? Então fique à vontade para divulgar, para curtir os vídeos, para deixar os vídeos rolarem até o final. Tudo isso é importante para que o canal ganhe aí, né, mais espaço e se divulgue. Afinal de contas, são aulas gratuitas de Química. Tudo bem? Vamos lá então. Essa primeira questão, né, que fala aqui que é uma questãozinha simples de diluição, bem simples mesmo. Diz o seguinte: pipetaram-se 10 ml de uma solução de hidróxido de sódio, de concentração 1 mol por litro, concentração e quantidade de matéria, né? Em seguida, adicionou-se água suficiente para atingir 500 ml. Aí qual é a pergunta? Qual a concentração da solução resultante em mol por litro? Tá bom? Eu estou fazendo esse esqueminha aqui com esses dois copinhos, né, com esses dois beckers, mas na verdade a gente faz diluição utilizando um balãozinho de ensaio, né, um balão volumétrico para fazer soluções. Tá? Mas isso aqui é bom porque fica mais didático, mais fácil de ver. É o antes e o depois. Né? Eu tinha 10 ml de uma solução molar, 1 mol por litro. Adiciono água até que esse volume de 10 se transforma em 500 ml. A pergunta é: qual a nova concentração? Tá? Eu já lá na aula usei essa terminologia, vou continuar usando. O 1, né? O estado 1 é o antes, o estado 2 é o depois. Antes da diluição, depois da diluição. Tranquilo? Então vamos lá. O que acontece? Nós tínhamos um volume de 10 ml, tá? E a concentração era 1 molar, 1 mol por litro. Adicionei água até que esse volume passasse a ser de 500 ml. E a pergunta é: qual a nova concentração? Qual a nova molaridade? Tá? Veja que quando eu adicionei água, o volume aumentou. Em contrapartida, a concentração vai diminuir. Na diluição é isso. É só lembrar que no caso do suco, quando eu acrescento água, o volume aumenta. Porém, a concentração diminui, o suco fica mais fraco. Tá? Então, se isso é verdade, eu estou trabalhando com uma regrinha de 3 inversa. E quando a regra de 3 é inversa, eu multiplico logo quem está aqui na frente. Multiplico logo na horizontal. Tá? Então, isso aqui ficou o seguinte: 500 vezes M2, 500 vezes M2, é igual a 10 vezes 1. E aí nós temos, né, a nossa resposta. Vocês estão percebendo que isso aqui fica 10 dividido por 500, equivale a 1 dividido por 50, portanto 0,02 mol por litro. Tá? Inclusive, gente, isso aqui vocês poderiam ter visto logo direto. Quer ver? Percebam. Tá? Se eu tinha um volume inicial de 10, ele aumentou para 50, de 10 para 50 esse volume aumentou quantas vezes? Né? De 10 para 500, estou dando spoiler, né? De 10 para 500 esse volume multiplicou por quanto? Por 50. Então, se o volume aumentou 50 vezes, a concentração vai dividir por 50. Vai diminuir 50 vezes. Então, qual é essa concentração final? 1 dividido por 50. 1 quinto é 0,2, né? 1 cinquentavo é 0,02. A resposta que nós encontramos aqui. Né? Na diluição, a regra de 3 é inversa. Então, se o volume duplica, a concentração cai à metade. Se o volume triplica, a concentração cai a 1/3. Se o volume aumenta 10 vezes, a concentração reduz a 1/10. No caso aqui, se o volume aumenta 50 vezes, né, multiplica por 50, a concentração divide por 50. Tranquilo? Isso aqui a gente faz muito rapidinho por isso. Beleza. Essa questão 2 é uma questão da Universidade Federal do Pará. É o mesmo raciocínio, só que ao invés de usar volume, ele está usando massa, que eu vou trabalhar com título em massa. Mas título em massa é uma concentração. Porcentagem em massa é uma concentração.
né? Só voltar os vídeos aí que nós já falamos bastante sobre concentração, inclusive sobre a porcentagem na concentração. Então aqui o mesmo raciocínio. Tá? Quando eu digo assim, gente, acrescenta água no suco que ele fica mais fraco. Ficar mais fraco significa dizer que a concentração diminui. Mas essa concentração que eu estou falando é o quê? Mol por litro? Grama por litro? Porcentagem em massa? Porcentagem em volume? Molaridade? Concentração molar? Fração molar? Não interessa. Para qualquer uma delas o raciocínio é o mesmo, o raciocínio se aplica. Tudo bem? Então essa questão 2 diz o seguinte. Tá? Vamos lá. A 50 gramas de uma solução de ácido sulfúrico a 63% em massa, são adicionados 400 gramas de água. Ele quer saber qual é a porcentagem do ácido na solução final. Então, se eu tinha 50 e adicionei mais 400 de água, a concentração, a massa final é de 450 gramas. Essa concentração, que era 63, passou a ser quanto? Vocês estão percebendo? Gente, de 50 para 450, isso aumentou quantas vezes? Multiplicou por quanto? Perceberam? Por 9. Então, peraí. Se a massa da solução aumentou 9 vezes, significa dizer que essa concentração vai dividir por 9. Vai ficar 9 vezes menor. E quanto é que é 63 dividido por 9? 7. A nossa resposta aqui vai ser 7%, né? E a resposta está aí na letra A. Tranquilo? Mas vamos lá então. Ó. Eu tinha uma quantidade inicial de 50 gramas e a concentração inicial era de 63%. Adicionei água até que essa massa final se tornasse 450 gramas. Qual a nossa nova concentração? Título em massa final. Tá? Gente, se a quantidade de solução aumentou, em consequência disso, a concentração vai diminuir. Logo, essa regra de 3 é inversa. Quando nós fazemos uma regra de 3 simples e diretamente proporcional, eu multiplico em diagonal. Quando a regra é inversa, eu multiplico logo quem está na frente, multiplico logo na horizontal. Tá bom? Então aqui vai ficar o seguinte, 50 vezes 63 é igual a 450x. Então, 450 vezes o T2 é igual a 50 vezes 63. Olha aqui, ó, se eu cortar o 50 com 450, aqui fica 9. 63 dividido por 9, isso vai dar 7. O que eu falei antes, né? Nós já havíamos predito isso. Tá? Então essa concentração final aqui é de 7%. A resposta está aí na letra A. Tranquilo? Então, na diluição, a regra de 3 é inversa. O que vocês precisam ficar atentos nessas questões é ler direitinho o enunciado, interpretar direitinho o enunciado para te saber o seguinte. Essa questão está te pedindo concentração. Mas peraí, gente, é a concentração inicial ou é a concentração final? Nesse caso aqui foi a final. Ou então tem questão que pede o volume da solução. Mas ele quer o volume inicial ou o volume final? Tem questão que pede a quantidade de água que foi adicionada. Então é só ler com cuidado para não confundir isso, né? Que vai ser tranquilo, vai dar tudo certo. Beleza? Vamos aqui a mais uma questão, essa questão 3, tá? Ela diz o seguinte, aí precisa ler com cuidado o que eu estou falando. Essa aqui é uma dessas que a gente precisa estar atento. Na preparação de 750 ml de uma solução de ácido sulfúrico 3 molar, 3 mol por litro, né? Esse M maiúsculo significa mol por litro, molaridade, é um termo antigo, mas que muita gente ainda usa. A partir de uma solução estoque de 18 molar, a concentrada que ele tem é 18, ele quer chegar numa 3. A pergunta é necessário utilizar um volume da solução estoque, da solução lá do início, igual a quanto? Né? A quantos mililitros? Então vejam que nesse caso, o que ele está pedindo é o volume 1. Qual é o volume de uma solução 18 molar, 18 mol por litro, que eu preciso diluir para fazer 750 mililitros de uma 3 molar? Tá? Então está aqui, ó, o volume inicial, né? Não sei, a molaridade inicial, 18 molar. O volume final, 750, a molaridade final, 3. Se é uma diluição, eu sei que esse volume aumentou. E, em consequência, a concentração vai diminuir. Portanto, essa regrinha de 3 é inversa. V1 vezes 18, 18V1. É igual a 750 vezes 3. Lembrando que a regra de 3 é inversa, nós estamos falando de uma diluição. Tranquilo? Então, quando eu cortar aqui o 18 com 3 sobra 6, fica 750 dividido por 6, que vai dar 125 mililitros. Tá? Então, quando eu pegar 125 mililitros da solução 18 molar, acrescentar água até fazer 750 mililitros, a concentração cai para 3. Tá? Aqui também alguém deve ter feito direto aí, com certeza, né, gente? Porque percebeu, ora, se a molaridade era 18 e caiu para 3,
significa dizer que a concentração diminuiu 6 vezes. Na diluição, se a concentração diminuiu 6 vezes, significa dizer que o volume aumentou 6 vezes. Então é só pegar, né? Se a concentração diminuiu 6 vezes, é porque o volume aumentou 6 vezes. Qual é o número que eu multiplico por 6 para dar 750? Né? Foi o nosso 125. Tudo bem, gente? Aproveito aí para pedir, né, essa solicitação de que vocês continuem divulgando o canal, curtam os vídeos, deixem os vídeos rolarem até o final. Isso é muito importante. Tranquilo? Eu vou dividir essa aula aqui em 2 vídeos, né, para uma questão, até para facilitar mais para o aluno lá do outro lado, por conta do tempo, por conta da internet às vezes, tá bom? Mas eu vou dar continuidade aqui às outras questões logo no próximo vídeo. Tranquilo? Então eu paro por aqui, deixo um grande abraço a todas e todos. Fiquem todos com Deus.